Meus amados, minhas amadas, eu estou aqui para trazer uma mensagem de esperança para vocês, que Deus colocou no meu coração. E sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos maus, e a gente não sabe, né, ainda de muita coisa que vai acontecer, né, neste país. A gente sabe que não é uma coisa boa, mas nós temos que estar preparados para tudo que vier. E a nossa preparação, ela tem que estar em Deus. A nossa preparação é em oração e jejum, para Deus nos dar forças. Porque os nossos olhos ainda não compreenderam o que eles vão ver. Os nossos ouvidos ainda não ouviram sobre o mal que vem ao nosso país. Mas nós temos que estar preparados, nós temos que estar cheios do amor de Deus, porque o Senhor Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e a profecia está se cumprindo, e nós temos visto que o amor de muitos não existe mais. Muitos estão olhando aí pelos seus próprios umbigos e não se preocupam com o próximo, não ajudam o próximo, falam mal, profetizam o mal contra vidas, contra pessoas, amaldiçoam. Tudo isso está dentro do amor que se esfriaria. Mas nós que tememos a Deus, não podemos deixar que o nosso coração se esfrie diante das coisas que os nossos olhos ainda vão ver. Então tem que haver preparação. E eu vou deixar essa mensagem de esperança que Deus colocou no meu coração. O Senhor Jesus, Ele nos escolheu para vivermos nesse tempo. São tempos maus, são tempos de aflições, tempos de tribulação. Mas isso, para muitas pessoas, é assim. Mas para nós que temos que a nossa esperança está em Deus, esse tempo é de avivamento, esse tempo é de busca, esse tempo é de confiança. Que nós venhamos a louvar a Deus na sua plena e infinita bondade e misericórdia. Muitos acham que Deus é ruim por permitir tais coisas, que ainda estão chegando devagarzinho, porque o mal, ele veio. E muitos não escutaram os passos dele. Mas, para nós que estamos na presença do Senhor, a gente já percebeu. Mas nós vamos continuar confiando nele, porque o Senhor, ele tem promessa para aqueles que temem nele. Então, louvemos a Deus, adoremos ele no seu santo monte, pois ele nos salvou. Nos levou para um lugar seguro por confiar nele. Nos tirou o medo. Olhemos para ele e não para o que vamos viver ou pelo que os nossos olhos irão ver. Mas se o nosso coração for a morada e a habitação do Deus vivo, de nada teremos falta e não temeremos mal algum. Porque ele é Senhor e a sua palavra é verdadeira. A sua palavra é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ainda que formos perseguidos, não temeremos, pois ele estará conosco diante da perseguição. Ainda que nos faltar o alimento físico, ele nos sustentará. Ainda que vier guerras, ele nos livrará e enviará seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ainda que vier a peste, ele nos livrará da morte. E se morrermos, sabemos que Deus está nos livrando das coisas terríveis e das grandes tribulações que o mundo passará. Que venhamos nós a nos enchermos do azeite, cada dia um pouquinho, nas nossas orações. E nós tenhamos que nos encher do amor de Deus, nos encher de fé, para que não nos falte quando o Senhor vier. Porque se o Senhor vier, é a buscar. Porque o Senhor, ele vem para cada um todos os dias. Ele virá um dia na coletividade, mas ele todos os dias volta individualmente para ele. E o Senhor tem chamado a muitos nesse tempo. Então, meus amados, essa
é a nossa fé. É a fé daqueles que temem a Deus. Em meio às perseguições não temeremos, porque o Senhor estará junto conosco. O Senhor nos guardará nesse tempo de tribulação, de fome, perseguição, de guerra, porque nós não sabemos o que vem. A gente suspeita, a gente já ouve a voz e os passos do maligno, do mal, sobre essa terra, sobre essa nação. Que o Senhor venha guardar nossas vidas. Se nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele tem promessa para aqueles que temem Ele. Se nós vivemos em obediência, Ele tem promessa para aquele que obedece Ele. E eu vou deixar uma outra mensagem aqui a respeito de oração. A nossa oração nesse tempo, que é esse tempo que ainda a gente tem até chegar o ano de 2023, aonde que um novo governo, ou seja, de um partido, ou seja, do outro, vai governar o nosso país. E nós não sabemos do mal que virá sobre esta nação. E nós temos que nos preparar, e a gente prepare com oração, com jejum e com pranto. E está aproximando o dia dos 40 dias de jejum, que vai começar no dia 22. E eu espero que vocês possam se atentar para isso. Em chorar na presença do Senhor, em se humilhar na presença do Senhor. Porque quem sabe, Ele se volta e nos perdoa dos nossos pecados e nos guarda de todo mal. A nossa oração ela tem que ser sobre arrependimento. Que nós venhamos a pedir a Deus perdão pela idolatria dessa nação, pela imoralidade dessa nação, pela corrupção, pela pedofilia, pelos abortos, pelos homicídios, pelos assassinatos, pelos roubos, pelos adultérios, pelas fornicações. Que Deus está esperando o nosso arrependimento. Nós não podemos fazer nada com a força do nosso próprio braço. Nós não temos poder. Acredita em Deus, porque se acreditar em homem, essa nação está perdida. Que cada um de nós nos voltemos para o único Deus verdadeiro, soberano, justo. Que não venhamos trocar a glória de Deus por imagens de homens ou de animais, feitos de barro, de pedra, de ouro ou de prata. Deus se ira todos os dias contra o povo rebelde, que não busca sua face, e que confia nas coisas que são abomináveis e destrutivas aos olhos dele. Aquele que merece toda honra e glória e todo o louvor é o Deus único e verdadeiro e soberano, aquele que se esvaziou de si mesmo, porque ele era Deus, e ele se esvaziou e veio à terra para nos salvar, para salvar pecadores, para morrer por mim e por você. E o que nós temos feito para agradá-lo? Porque nós estamos como um povo rebelde que não busca a face de Deus. Porque a gente dorme e a gente levanta todos os dias. E tem muitos que não estão dando atenção para Deus. Nós temos que nos voltar para o Deus verdadeiro e contemplar a face dele, buscar ele em oração no nosso quarto, nos voltar para o Senhor, porque a ira sobre essa terra virá por causa de todos esses pecados. A idolatria, gente, é uma coisa muito séria. E o povo está idolatrando homens. O povo está pedindo socorro para homens e homens não podem salvar a nação. Homens não são Deus. Eles não são Deus. O povo querendo fugir de uma perseguição. Porque esses homens que foram eleitos, eles se levantaram contra tudo que se chama Deus. E contra tudo que ele nos ensina na palavra. Eles se levantaram. Muitos ainda não a perceberam. Muitos preferem rir de nós e perguntar aonde está o seu Deus. Só que Deus, o nosso Deus, ele está no céu. Ele está sentado acima no céu e ele tem olhado todas as nossas obras.
Ele tem contemplado todas as obras más e todas as obras boas que os filhos dos homens têm feito, que somos nós. O Senhor é a nossa força. É por isso que nós estamos caminhando, porque nós confiamos nele. E nós sabemos que as coisas acontecerão para que a profecia se cumpra. E nós não devemos ser como Pedro. Jesus, ele já sabia que ele teria que passar por todas aquelas coisas, por todas aquelas situações que ele passou de sofrimento, de crucificação, de morte e de humilhação por nossa causa. Ele sabia, porque lá no livro dos profetas já estava escrito sobre isso. No Primeiro Testamento já foi profetizado que Jesus iria para passar por tudo aquilo que ele passou para nos salvar. E quem acha que poderia ser salvo, e quem ainda acha que pode ser salvo sem a mão de Deus, sem buscar a face de Deus, está muito enganado, porque a porta ela é estreita. Nós devemos buscar, nós devemos contemplar a face do Deus que é vivo, daquele que se entregou numa cruz para a salvação das nossas almas, para a salvação de todos aqueles que temem a Ele e que não se curva diante de outros que não seja Deus. Que não se curvam diante de imagens, diante de pedaços de barro, porque aquilo lá não pode fazer nada por nós. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pernas, mas não anda. Nada podes fazer. Essas são coisas, obras das mãos de homens. Inventadas, são idolatrias. Mas também tem aquelas pessoas que idolatram homens, idolatram presidentes, idolatram o exército, idolatram cantores, acham que são deuses, não são deuses. E Deus, ele tem julgamento para essa nação e para todas as outras que fazem essas coisas. Para Deus isso é prostituição. Para Deus isso é fornicação. Para Deus isso é adultério. Porque Deus é o nosso noivo. Deus é o nosso marido, que é o marido da igreja. E se nós estamos saindo da presença do Senhor para ir fornicar com outros deuses, isso chama idolatria. Que venhamos a voltar-nos para o nosso Deus. Eu estou falando aqui não é como afronta, mas para que os olhos de vocês sejam abertos. Busque a libertação na palavra de Deus. Foi na palavra de Deus que eu conheci a verdade. Não a verdade que o homem conta para nós. Que o homem diz que é verdade, mas a verdade que vem da boca do Senhor, está lá na palavra. E foi através da leitura da palavra que eu fui liberta. Porque eu também estava nesse engano. E a todos quantos estiver vendo esse vídeo, que está neste engano, que se voltem para o Deus verdadeiro. Para aquele que pode salvar vossas almas. Um pedaço de barro. Os seus dinheiros, suas riquezas não podem salvar vocês da hora da morte. Porque o que importa são as nossas almas. Porque o nosso corpo vai voltar para o pó. Mas a nossa alma, que caminho nós vamos escolher para ela? O caminho da salvação ou o caminho da perdição? Esse vídeo era para ser um vídeo de esperança. Mas aqueles que temem o Senhor e que obedecem à palavra, têm esperança na palavra. Porque pela palavra nós somos libertos. Pela palavra nós somos santificados. Pela palavra nós somos justificados. E o dia de ontem nós estávamos na ignorância, porque nós não conhecíamos a Deus. Nós conhecíamos a Deus só de ouvir falar. Mas conhecer verdadeiramente somente quem lê a palavra. Por isso que a leitura da palavra ela é importante. E assim eu fui liberta. E é o que eu desejo para todos vocês que ouvem essa mensagem. Voltem-se para o Deus verdadeiro. Busque
O Deus verdadeiro é espírito e verdade. Busque a salvação para vossas almas, porque a salvação ela está em Cristo Jesus. Ela não está em homens e nem em pedaços de imagens, que são imagens de homens ou de mulheres. Não busquem a salvação nessas coisas, porque vai vir a perdição, vai vir a destruição. Porque a palavra de Deus fala que ele vai destruir todas essas coisas criadas por mãos de homens. E o Senhor fala que a maldição virá sobre todos aqueles que adoram essas coisas, se encurvam para elas e que as têm como Deus. Porque a todos quantos se encurvam diante de suas idolatrias, todos aqueles que se encurvam diante dessas coisas, diante de homens e diante de imagens, ou diante de suas riquezas. Isso é o Deus delas. Então, nos voltemos para Deus. Conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Que venhamos a ler a Bíblia para nós conhecermos quem é Deus. Nós podemos conhecer Ele só na leitura da palavra. E agradeço vocês para quem ficou até aqui. Eu espero que os olhos de vocês tenham sido abertos. Isso não é afronta. Isso é falar a verdadeira palavra. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor e tenham a esperança. Tenham a esperança. Deus salvará nossas almas. De todos aqueles que temem. De todos aqueles que estão em obediência. De todos aqueles que vêm a se arrepender. Porque é o Senhor, Ele quer salvar. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoa.